E se um dia você acordasse e não fosse mais você? Se você se olhasse no espelho e visse que você é tudo que a sociedade rejeita. Foi isso que aconteceu com Gregor Samsa em A Metamorfose do Franz Kafka. Porém, essa história vai muito mais além da simples transformação física. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre esse livro. E hoje nós vamos explorar essa obra que continua muito atual até para os dias de hoje. Olá pessoal, meu nome é Rafaela, esse é o Caminho Literário e hoje nós vamos falar sobre esse livro daqui, A Metamorfose do Franz Kafka. Eu confesso que esse livro daqui é um daqueles livros que você acaba e fica com aquela ressaca literária só pensando no que aconteceu nessas páginas. E hoje eu vou falar um pouco sobre o que eu senti e quais foram os insights que eu tive com esse livro. Antes de a gente falar sobre o livro, a gente vai falar um pouco sobre o autor desse livro, que é o Franz Kafka. Ele nasceu em 1833 em Praga e ele teve uma vida toda marcada por uma sensação de insatisfação. O seu pai autoritário e algumas dificuldades na comunicação marcaram bastante as suas obras. Kafka nunca teve o reconhecimento e normalmente as suas obras têm como tema absurdismo, burocracia e alienação. Kafka nunca teve um reconhecimento em vida sobre as suas obras e ele queria mesmo que todas as obras dele fossem destruídas. Inclusive, ele chegou a queimar 90% de tudo que ele tinha escrito. Porém, a partir de algumas pessoas próximas, as obras dele conseguiram ser publicadas, e A Metamorfose é um exemplo delas. A Metamorfose foi publicada em 1915 e foi uma das obras mais icônicas com relação a absurdismo e existencialismo. Nesse livro, Kafka nos apresenta Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante que acorda um belo dia e percebe que as coisas não eram mais como antes. Ele era um homem bastante dedicado ao trabalho e à família, em relação a sustento também, e ele praticamente nunca faltava no seu trabalho. E a partir das primeiras páginas do livro, a família dele e o trabalho dele, que tinha uma certa relação de dependência, percebeu logo que tinha alguma coisa estranha com o rapaz. E logo no começo do livro nós percebemos que nele aconteceu uma transformação física, porque ele virou um inseto monstruoso. Porém, o livro explora para além da transformação física, e sim tudo o que aconteceu com os arredores das pessoas que anteriormente cultivavam uma boa relação com Gregor, dependiam dele, e depois que ele se tornou inválido, se assim a gente pode falar. E traz de cara essa reflexão, de como nós podemos ser tratados se alguma coisa acontece com nós. Nesse caso dele, ele não poderia mais ser útil no trabalho, ele também não poderia ser útil para a família dele, que ele ajudava financeiramente, e além disso a estética dele mudou completamente. Então no início a gente já pode pensar nessa metamorfose em relação às relações de trabalho e de família, como ele seria tratado a partir dali. Daí eu trouxe 4 pontos para a gente discutir a partir dessa obra. A primeira delas é em relação à alienação e solidão, porque Gregor sempre foi uma pessoa que se dedicava completamente aos outros. Inclusive, às vezes ele não tinha tempo para viver uma vida que fugisse do espectro família e trabalho. Então ele não costumava ter hobbies, ele costumava dormir cedo para no outro dia ter que acordar para ir para o trabalho, para pegar um metrô para o trabalho. Então nesse processo de metamorfose, ele simplesmente ficou rejeitado por todos aqueles que ele se dedicava. E daí a gente tem uma reflexão muito interessante, que é para pensar até que ponto nós somos valorizados pelo que nós oferecemos aos outros. Então a gente pode até fazer um paralelo na vida real de quando uma pessoa vem até nós
apenas pedindo um certo favor. E foi isso que aconteceu com ele. Quando ele não pôde mais contribuir da forma que contribuía com os pares, ele basicamente foi rejeitado, porque, segundo eles, ele não tinha nada além para oferecer e para contribuir. E é até uma questão para pensar no como o capitalismo está relacionado com isso, né? Porque essa questão de produção e validade é muito vista na sociedade atual. Quanto mais você produz, em alguns casos você pode ser mais valorizado, e se você parar de produzir, você pode se tornar um inválido para alguns setores. O segundo ponto é relacionado à família e rejeição. Gregor, ele era um rapaz que ele era próximo da família dele, principalmente da irmã dele, e no início ela buscou ajudar ele naquela situação. Ela se preocupava com ele e tentava, inclusive, trazer comida para ver se ele comia e etc. Porém, com o passar do livro, ele começou a se tornar incômodo na vida da irmã dele. Então, justamente, a gente tem um outro aspecto para perceber, que é de relações e interesses. Que, nesse caso, aparentemente, a relação dele com a irmã se baseava muito mais no interesse e não no afeto. Que a gente também pode refletir isso nas nossas próprias relações. O terceiro ponto a ser destacado no livro é em relação à sensação de você se sentir um estranho. Como eu falei para vocês, esse livro ele aborda muito mais além do que apenas a transformação física. Então, nesse caso, o personagem principal, Gregor, ele se viu em uma situação que ele estava completamente deslocado e ele não era aceito completamente em um ambiente. E eu acredito que todos nós já nos sentirmos um pouco assim, de justamente se sentir isolado do ambiente em que nós estávamos ou estamos. Então, eu particularmente me senti muito o Gregor, sabe? Então, em vários momentos eu fiquei pensando que a metamorfose não seria uma situação muito distante da nossa realidade. Não seria se apenas nós nos acordássemos um dia, um belo dia, e estivéssemos sendo um mosquito enorme, um inseto, que todo mundo tem medo da gente porque nós somos um inseto, e sim por como em algumas situações ou algumas doenças podem nos trazer esse lugar de ser rejeitados, de nos sentir solitários, sozinhos, das pessoas que estavam do seu lado porque você dava um suporte a ela, simplesmente parar de ligar para você porque justamente você tá numa condição que a outra pessoa não vai fazer o mesmo esforço para lhe tratar, que em alguns casos você poderia fazer esse esforço para a pessoa, mas a pessoa não quer saber de você e você se sente totalmente sozinho e deslocado. E isso é extremamente difícil, né? Essas pessoas precisariam de um suporte muito grande e não é sempre que a gente tem um suporte desse na sociedade atual, né? Algumas pessoas simplesmente ignoram umas às outras, sentem empatia porque acham que aquelas pessoas são inválidas e sei lá, pode vir a próxima pessoa para a qual eu vou explorar. E o quarto ponto que eu destaco desse livro, que tem tudo a ver com o que eu vinha falando até então, é o exemplo que nós podemos fazer disso com a sociedade. Porque eu acredito que nós temos diversos Gregor Sansas por aí, que as pessoas simplesmente ignoram e fingem que não existem, porque justamente não querem dar esse suporte e esse apoio. Então a gente pode pensar aí em casos de pessoas desempregadas, pessoas em situação de rua, idosos que estão esquecidos em casas de abrigo ou asilo, ou até algumas pessoas que enfrentam certos tipos de doença. Essas pessoas vivem à margem da sociedade, como se elas tivessem também passado por uma metamorfose física e, nesse caso, social também, que não seria aceito no que é comum, né? Então, por isso, eu gostei tanto desse livro. Eu achei ele extremamente crítico e extremamente aplicável nos dias atuais.
E eu acho que a gente tem que pensar mais sobre esse tema e ver também se em alguns momentos nós não agimos como a família do Gregor. Em alguns casos a gente pode pensar que nós somos o próprio Gregor, mas eu também fiquei pensando como eu posso, se em algum momento da minha vida eu não agir como a família dele, sendo excludente com o outro. E uma coisa muito interessante é que recentemente eu visitei João Pessoa, na Paraíba, não sei se vocês conhecem, porém lá tem a Estação Cabo Branco, que é uma estação de ciências, arte, cultura, e lá tinha uma exposição que abordava o tema da metamorfose. Inclusive eu vou deixar um videozinho da apresentação de lá. E eu ainda não tinha terminado o livro, eu tava acho que em 60% do livro, mas eu achei muito massa, porque naquele tempo eu já tava muito reflexiva antes de terminar, e quando terminou, eu fiquei triste, eu fiquei mal, confesso, porque eu apliquei bastante esse livro em alguns contextos da minha vida. Então, se você gostou da leitura e quer aproveitar ela por completo, eu recomendo demais. Eu acredito que tá em um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E se você quiser se aprofundar nesse clássico e ainda mais ajudar o canal, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para compra desse livro. E aí, você já leu A Metamorfose? O que é que você achou? Quais os insights você teve? Me conta aqui nos comentários, que eu quero muito saber da sua opinião. E se você gostou do vídeo, deixa o like e até a próxima. Tchau, tchau!